é o mês dos avós na Odontotop, mês de devolver o sorriso fixo para essas pessoas tão especiais. A doutora Andressa Trisotto já está aqui para explicar tudo direitinho. Doutora Andressa, muito obrigada por ter vindo, seja bem-vinda ao Ver Mais. Prótese fixa, né, que é hoje, assim, para substituir aquela antiga dentadura ou aquele dentinho que está faltando e que acaba com a autoestima, como eu estava falando ali, né? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Sim, então a prótese fixa, né, primeiro precisa ser instalado os implantes, né, através do planejamento do doutor, dos exames corretos. O doutor vai fazer um planejamento e vai decidir em região e quantos implantes vai colocar. E aí sim faz uma prótese fixa, né, que é uma prótese fixa em cima desses implantes. É porque quando a gente fala em implante, a gente pensa que está abrangendo tudo, mas não é ainda. O implante é só o que vai segurar a prótese, é isso? Isso é uma pergunta bem importante mesmo. O implante, então, é o parafuso, né, lá de titânio, né, falando uma linguagem mais clara, é o parafuso de titânio. A prótese é o dente, a coroa, que a gente fala, em cima desse implante, que a gente confecciona depois. E aí quando você fala de o parafuso, a pessoa fica um pouco assustada, né? Mas hoje, cada vez mais, né, com o avanço da ciência, da tecnologia, assim, não se sente dor, né, num tratamento como esse, né? Eu sempre explico para os pacientes, quando eles ficam um pouco assustados e até ansiosos, que hoje é muito mais tranquilo você instalar um implante do que extrair um dente, né? O dente está saindo de você. E ele é uma coisa grande, robusta, né? O implante é algo pequeno, algo delicado, né? Feito de um material de titânio, como eu havia falado. Então, para a instalação dele, tudo é mais tranquilo hoje, né? E quando a gente fala de prótese fixa, e a gente está falando dos avós, né? Do mês dos avós, mas em que casos que é necessário? Não são só os idosos, né? Muita gente jovem já precisa também, né? Não, com certeza. Muitas pessoas, né, sofrem até mesmo acidentes, têm doenças gengivais que precisam, até mesmo falta de dentes. Por exemplo, uma paciente apareceu alguns dias lá atrás que não nasceu os caninos dela, né? Não vieram. A natureza não mandou. Isso. E aí, para a ortodontista acertar a mordida, os caninos, né, são muito importantes para nós. Não são nosso guia de mordida. Ele que orienta a nossa mordida, né? Sim. Então, a paciente teve que fazer implantes. Então, você falou que os parafusinhos são de titânio. E a coroa é feita de que material? O dentinho em si que vai aparecer, né? Sim. A coroa, ela é feita de porcelana. Alguns casos, a gente precisa fazer primeiro uma provisória de resina acrílica, né, para trabalhar a questão gengival, né, o contorno gengival, e aí depois a gente finaliza com uma de porcelana. Alguns casos, cerâmicas, né, que podem mudar a porcelana para feldspática, enfim, mas alguma de cerâmica. Em alguns casos a gente já faz diretamente a de cerâmica. Quando é uma total fixa, aí tem a de cerâmica e também tem de resina acrílica. E qual a diferença entre essa prótese fixa que a gente está falando e outros tipos de prótese? Sim, então a prótese fixa ela é sobre o implante, ela não vai ter a região do palato ali, que seria o céu da boca, né? Ela não vai ter os ferinhos incomodando, tanto no sorriso quanto para falar, que o fero ali ele incomoda, ou embaixo da língua, né? Também o hálito, né? Tudo é melhor com a prótese fixa, né? Ela a gente tenta chegar ao máximo do dente natural. Quanto tempo ela dura? Né? Tipo, a pessoa faz agora, quanto tempo tem que renovar um tempo? Como é que funciona? Sim. Então, a gente pede sempre para o paciente que os cuidados, tem que ter os cuidados, manutenções, mas depende muito do material, né? A cerâmica a gente diz que dura 8, 9, 10 anos, depende muito do paciente, né? Se o paciente tem bruxismo, que é apertar os dentes, pode durar menos tempo, né? Os cuidados que o paciente vai comer, também tem paciente que come coisas mais duras, não, né? Então, tudo depende do cuidado do paciente. A de acrílico, a gente fala para trocar entre 5 a 10 anos o tempo de troca. Tem que cuidar. E me fala um pouquinho, então, para a gente encerrar e fazer o convite, né, para esse mês dos avós na Odontotop. Isso, a Odontotop, então, a gente está comemorando, né? Esse é o mês dos avós, são tão especiais. E a gente convida, sim, para vir lá, para fazer uma avaliação, para conversar e para entender que nem todos os casos hoje precisam do enxerto. A gente tem diminuindo muito o enxerto com novas técnicas, novos tipos de implantes, né? E trazer conforto para os nossos avós, né? Tanto de sorrir, autoestima, quanto de comer
sentir o alimento, porque a prótese fixa ela não tem o céu da boca, né? A pessoa sente melhor o gosto dos alimentos. Então, se quiser uma avaliação, então pode entrar em contato pelo telefone 3340-0232 ou 3340-0242. Temos uma unidade na EFAP, na Atílio Fontana, que é em frente ao Mercado Moura, sempre dou referência, e também na esquina, aqui na Nereu Ramos, na Avenida 7 de Setembro, em frente ao Hotel Lang. Em frente ao Hotel Lang, que daí fica mais fácil de achar também. E aí, assim, não só para os avós, né? Não só para os idosos, né? Porque tem avô que nem é idoso ainda, né? Mas assim, para todo mundo que precisa, é isso, né, doutora Andressa? Pra família, isso. Esse é o mês da família e também chegando, né, ao principal da família, que são os avós, né? Que a gente tem que cuidar muito bem, né? Isso mesmo. Muito obrigada pela presença e até a próxima. Até a próxima. Boa semana.